E em Brasília, o Supremo Tribunal Federal concluiu que houve desvio de dinheiro público para compra de apoio político no Congresso. 10 réus foram condenados. Agora, Zileide, vão ser analisadas as acusações, de corrupção ativa. A partir de amanhã, viu, Ana Luísa? E agora com o entendimento formalizado. A maioria dos ministros derrubou de vez a tese defendida pelos advogados dos réus, a do Caixa 2, de que tudo não passava de um esquema de Caixa 2 para financiamento de campanhas eleitorais, para quitar despesas, dívidas de campanha. E num duro voto, o ministro Celso de Mello, decano do Supremo, disse que os réus do Mensalão transformaram a cultura da transgressão em prática ordinária e desonesta do poder. Ao analisar a denúncia de compra de apoio político no esquema do Mensalão, o ministro Celso de Mello chamou de anomalia o comportamento de políticos que corrompem ou se deixam corromper. Quem tem o poder e a força do Estado em suas mãos não tem o direito de exercer em seu próprio benefício a autoridade que lhe é conferida. O ministro condenou 12 dos 13 réus e lembrou que a corrupção priva o cidadão de serviços essenciais. Esses atos de corrupção parlamentar significam, portanto, tentativa imoral e penalmente ilícita de manipular criminosamente à margem do sistema constitucional o processo democrático. Quase todos os ministros afirmaram que os parlamentares receberam dinheiro para votar a favor de projetos de interesse do governo do ex-presidente Lula. O ministro Dias Toffoli absolveu todos os acusados por formação de quadrilha. Mas não foi esse o entendimento da maioria dos ministros. 5 réus acabaram condenados pelo crime, entre eles Valdemar Costa Neto. 10 réus foram condenados por corrupção passiva. 7 deles por unanimidade. Foi o caso do delator do Mensalão, Roberto Jefferson. E os ministros condenaram ainda 11 denunciados pelo crime de lavagem de dinheiro. Todos os ministros absolveram Antônio Lamas das 2 acusações por falta de provas. O ex-deputado José Borba, que já foi condenado por corrupção passiva, ainda não sabe se será absolvido ou condenado por mais um crime, o de lavagem de dinheiro. Nesse caso, houve uma divisão entre os ministros. Foi o primeiro empate do Mensalão. E o desempate só será definido ao final do julgamento. O presidente do tribunal, Aires Brito, condenou a maioria dos réus e citou a denúncia do Ministério Público ao afirmar que houve arrecadação criminosa de recursos. Um projeto de poder ideológico partidário, de inspiração patrimonialista e viabilização mediante arrecadação, mais que ilícita, de recursos públicos e privados para aliciar partidos políticos e corromper parlamentares e líderes partidários. Desde o início do julgamento, 22 réus já foram condenados. Amanhã, o relator, o ministro Joaquim Barbosa, começa a julgar, entre outros réus, o ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu, o ex-presidente do PT, José Genuíno, e o ex-tesoureiro do partido, Delúbio Soares. Todos, Chico, acusados de corrupção ativa. Pois é, essa semana é semana tensa, no julgamento do Mensalão. Vamos aguardar, então, as sessões de amanhã e seguintes, Zileide. A força-tarefa da Operação Lava Jato denunciou nesta quarta-feira 8 pessoas por corrupção e lavagem de dinheiro. E por que essa não é uma denúncia como outras tantas da operação? Porque entre os denunciados estão o ex-presidente Lula, a ex-primeira-dama Marisa Letícia e Léo Pinheiro, ex-presidente da OAS. A denúncia envolve desvios milionários de 3 contratos da empreiteira OAS com a Petrobras. Segundo os procuradores, 3 milhões e 700 mil reais foram para o ex-presidente Lula em forma de propina. E de que forma esse dinheiro teria ido até Lula? Na forma do apartamento no Guarujá e das reformas e do mobiliário desse apartamento, e também na forma do armazenamento, do transporte e da armazenagem de bens que ele trouxe da presidência da República. A gente vai ver mais detalhes dessa denúncia na reportagem de Malu Maza. Os procuradores da Lava Jato afirmaram ter chegado ao chefe do esquema de corrupção na Petrobras, o ex-presidente Lula. O Ministério Público Federal acusa o senhor Luiz Inácio Lula da Silva
como comandante máximo do esquema de corrupção identificado na Lava Jato. A força-tarefa apontou evidências que comprovariam que Lula era a figura central do esquema denunciado na Lava Jato. O procurador Deltan Dallagnol disse que o chamado Petrolão era só uma parte de uma rede maior de corrupção que atingiu outros órgãos públicos. Ele chamou de propinocracia a prática recorrente de pagamentos ilícitos. Nesse mega esquema, a propinocracia, observa-se que as pessoas que ocupavam cargos menores no esquema eram substituíveis. Notem que o esquema continuou o mesmo depois da saída de José Dirceu em 2005. Isso tudo mostra, mais uma vez, que existia um vértice comum que comandava o esquema. O qual era, senão, Lula. Para os procuradores, só uma pessoa com o poder do ex-presidente conseguiria fazer todas as indicações para manter o esquema funcionando. O esquema criminoso precisava ser comandado necessariamente por alguém que tinha domínio de duas máquinas, da máquina do partido e da máquina do governo. Lula é o elo comum essencial que conecta diversos personagens envolvidos na Lava Jato e que, com seu comando, tornou esse esquema possível e real. Os procuradores fizeram novamente um paralelo entre a Lava Jato e o Mensalão. Afirmaram que os esquemas eram como duas faces da mesma moeda e que foram desenvolvidos, segundo a força-tarefa, pelo mesmo governo e pelo mesmo partido para garantir governabilidade, se perpetuar no poder e enriquecer de maneira ilícita. Enquanto no Mensalão o apoio político era comprado com mesadas, na Lava Jato o apoio político era comprado com cargos distribuídos para fins arrecadatórios. Tanto na Lava Jato quanto no Mensalão, os procuradores apontaram que entre os investigados havia várias pessoas próximas ao ex-presidente e que desta vez Lula não pode dizer que não sabia de nada. Depois do Mensalão, Lula não pode mais alegar desconhecimento de um esquema tão semelhante. Um sistema que ocorreu diretamente sob os seus olhares mais diretos e envolvendo as pessoas a ele mais próximas. Dessa vez, Lula não pode dizer que não sabia de nada. Os procuradores também destacaram depoimentos de vários delatores, que disseram que Lula sabia do esquema. Todas essas informações e todas essas provas analisadas, como num quebra-cabeça, permitem formar seguramente a figura de Lula no comando do esquema criminoso identificado na Lava Jato. Todas essas provas nos levam a crer, para cima de qualquer dúvida razoável, para além de qualquer dúvida razoável, que Lula era o maestro dessa grande orquestra concatenada para saquear os cofres da Petrobras e de outros órgãos públicos. Ele era o general que estava no comando da imensa engrenagem desse esquema, que chamamos de propinocracia, o governo por meio da propina. Na coletiva desta quarta-feira, a força-tarefa detalhou como o dinheiro da Petrobras foi desviado de 3 contratos com a empreiteira OAS e como parte desse valor chegou ao ex-presidente Lula. Lula está sendo acusado formalmente, nesse momento, por ter recebido dissimuladamente 3,7 milhões de reais em propinas que foram dadas pela construtora OAS, derivadas de um caixa geral de dívidas e propinas em função de contratos com a administração pública federal e, particularmente, com a Petrobras. Os procuradores dizem que mais de R$1.100.000 correspondem a um upgrade de um triplex entregue em Guarujá, mais 900 mil de reformas no triplex, 340 mil da cozinha planejada e outros móveis do apartamento, quase R$9 mil de um fogão, um micro-ondas e uma geladeira, e R$1.300.000 para armazenamento de bens pessoais do ex-presidente. Além de Lula e Dona Marisa Letícia, o Ministério Público denunciou outras 6 pessoas. Entre elas estão o ex-presidente da OAS, Léo Pinheiro, e o presidente do Instituto Lula, Paulo Okamoto. Okamoto foi acusado de usar contratos falsos de armazenagem do acervo pessoal do ex-presidente Lula para dissimular a origem de dinheiro proveniente de crimes. A defesa de Okamoto nega e diz que a nota fiscal da conservação do acervo está de acordo com a lei. A defesa de Léo Pinheiro não quis comentar.
O Ministério Público pediu o bloqueio de bens de todos os denunciados, no valor de 87 milhões, montante desviado nos contratos da OAS com a Petrobras. Agora, o juiz Sérgio Moro vai decidir se aceita ou não a denúncia. Se aceitar, o ex-presidente vai virar réu pela primeira vez na Lava Jato, no Paraná. E agora nós vamos ver os argumentos apresentados pelos advogados do ex-presidente Lula e de Dona Marisa Letícia numa entrevista coletiva aqui em São Paulo. A frase na tela foi para dar o tom da defesa, a história real sobre o apartamento localizado no Guarujá, São Paulo. Foi a primeira resposta da defesa sobre a denúncia dos procuradores da Lava Jato. Luiz Inácio Lula da Silva e sua esposa Marisa Letícia Lula da Silva repudiam pública e veementemente a denúncia ofertada na data de hoje pelo Ministério Público Federal, baseada em peça jurídica de inconsistência cristalina. A denúncia em si perdeu-se em meio ao deplorável espetáculo de verborragia da manifestação da Força Tarefa Lava Jato. O MPF elegeu Lula como maestro de uma organização criminosa, mas esqueceu do principal: a apresentação de provas dos crimes imputados. Os advogados se prepararam para rebater os argumentos da denúncia contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a esposa, Dona Marisa Letícia. Eles fizeram uma apresentação para demonstrar que a família do ex-presidente nunca foi dona do apartamento do Guarujá. Mostraram uma série de documentos. A primeira negociação com a Bancop, a cooperativa dos bancários, que lançou a obra. O documento de 2005 é um termo de adesão à Bancop, assinado por Dona Marisa. A unidade reservada para ela era 141, com 3 dormitórios e 182 metros quadrados. O documento diz que Dona Marisa pagou uma entrada de R$20 mil. Depois, prestações que até 2009 somaram R$ 179.650. Em valores corrigidos até agora, o total, segundo a defesa, seria de R$ 286.479. Os advogados mostraram um recibo, assinado por Dona Marisa. A compra da cota, segundo a defesa, está na declaração de renda do ex-presidente Lula, registrada no Tribunal Superior Eleitoral em 2006. Os advogados apresentaram a transferência do empreendimento do Guarujá, da Bancop, para a construtora OAS, em 2008, com a autorização do Ministério Público de São Paulo. Segundo a defesa, foi aí que Dona Marisa desistiu de comprar o apartamento 141. E suspendeu os pagamentos que ela vinha fazendo. Então, naquele momento, já se tinha um rol de pagamentos que somam as quantias que eu disse há pouco aos senhores. Não tendo havido adesão ao novo contrato, a família do ex-presidente conservou o direito de resgatar o investimento que havia feito no empreendimento. E cancelou, ficou cancelada automaticamente a reserva da unidade 141, que foi posteriormente vendida pela OAS como dona do empreendimento nessa ocasião. A negociação de outro apartamento, o 164A, teria acontecido só em 2014. A defesa também mostrou parte da escritura, para mostrar que esse apartamento pertence até hoje à OAS. Os advogados afirmaram que o ex-presidente Lula só esteve uma vez em 2014 no edifício Solares, no Guarujá, e que foi até fotografado nessa visita. Depois, Dona Marisa Letícia e o filho Fábio voltaram para ver as obras, mas nunca fecharam negócio. A defesa disse que tem como provar isso. Foi uma longa explicação para chegar à denúncia feita pelos procuradores da Lava Jato e a Polícia Federal. Os advogados disseram que só tiveram acesso à investigação dia 22 de agosto. O histórico apresentado mostra claramente um cenário de perseguição. Eu não tenho dúvida de que a Lava Jato elegeu Lula como autor de um crime, está buscando qual é esse crime, não achou depois de ter feito uma devassa e hoje apresentou uma denúncia, uma acusação que é absolutamente irreal. É uma tática de ilusionismo, porque atribui uma propriedade que simplesmente não existe. Então, diante dessa circunstância, eu entendo que há sim um cenário de perseguição e, mais do que isso, há uma real intenção de
tirar o ex-presidente Lula do cenário político-eleitoral para 2018. É uma acusação que não se sustenta do ponto de vista jurídico e é uma acusação de cunho claramente político para o fim estabelecido desde o início dessa operação, que é impor a qualquer custo uma condenação indevida e injusta ao ex-presidente Lula e à dona Marisa Letícia. Vamos lembrar, Lula já é réu numa ação que corre na Justiça Federal em Brasília e também alvo de um inquérito do Supremo. Nesses dois casos, o assunto é obstrução de justiça, embora sejam histórias diferentes. Se tudo isso já está acontecendo, por que a possibilidade de ele virar réu na Justiça Federal em Curitiba, na Lava Jato, preocupa especialmente o ex-presidente, os petistas, os aliados dele? Porque esse caso tende a caminhar mais rápido, ele está mais arredondado do ponto de vista da força-tarefa, e ele tende a andar mais rápido do que os que estão de Brasília. E a depender de como esse caso caminhar, ele pode comprometer a ideia do ex-presidente Lula e do PT de ele ser o candidato à presidência em 2018. É importante saber que isso não está dado, não existe esse impedimento hoje. A regra é a seguinte: se a pessoa tem uma condenação na primeira instância e se essa condenação vier a ser confirmada depois, por um órgão colegiado, a pessoa fica enquadrada na lei da ficha limpa e não pode concorrer. Então, ainda não é o caso do ex-presidente Lula, mas se ele vier a se tornar réu, tiver uma condenação e essa condenação for confirmada depois, isso é um problema sério para ele e para os planos dos aliados dele para o PT. Uma outra coisa importante da gente ter em mente é que essa foi uma denúncia hoje lá em Curitiba. Existem no forno de Curitiba pelo menos mais 2 denúncias contra o ex-presidente nos casos do sítio de Atibaia e da empresa de palestras dele. Por isso esse caso preocupa tanto. E vamos lembrar mais uma vez, é importante, do mesmo jeito que a gente explicou aí a regra da inelegibilidade, que o que aconteceu hoje é só uma denúncia. E que denúncia não é veredito, denúncia não é nem mesmo a pessoa virar réu. Quando existe uma denúncia, o Ministério Público apresenta, não significa que os denunciados sejam culpados. Ela é apresentada, a Justiça, no caso o juiz Sérgio Moro, acolhe ou não as argumentações dos promotores, que são indícios. Se acolher, aí sim os denunciados viram réus e daí tem um processo com testemunhas, com levantamento de provas e depois um julgamento. É importante a gente ter essa régua aí do tempo em mente para ver em que ponto do caminho a gente está e o que não aconteceu ainda. O Ministério Público Federal apresentou denúncia contra o ex-ministro Humberto Costa e o ex-tesoureiro do PT, Delúbio Soares, por envolvimento com a máfia dos vampiros. A investigação é sobre fraudes na compra de produtos derivados do sangue. O Ministério Público denunciou 33 pessoas à Justiça Federal por envolvimento na máfia dos vampiros, entre elas o ex-ministro da Saúde, Humberto Costa, por formação de quadrilha e corrupção passiva, e o ex-tesoureiro do PT, Delúbio Soares, pelos 2 crimes e também lavagem de dinheiro. Humberto Costa, os indícios colhidos pela Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal indicam que ele dava respaldo aos atos de corrupção que eram praticados por servidores vinculados a ele, e ele tinha absoluta consciência e aderiu a esse intento criminoso. Eu já esperava um desdobramento do processo, o Ministério Público sempre acompanha o inquérito policial. Agora eu vou poder me defender na Justiça e serei inocentado, tenho certeza, o mais rapidamente possível. O Ministério Público diz que Delúbio Soares era o destinatário de parte do dinheiro do suborno. Um dos carregamentos de propina, interceptado pela polícia, era de R$720 mil. De acordo com os procuradores, a máfia dos vampiros já atuava no governo passado, mas a investigação só começou em 2003. O procurador Gustavo Peçanha disse que a Polícia Federal demorou a enviar a transcrição de escutas telefônicas e outras provas documentais contra a máfia dos vampiros. Segundo o procurador, esse material foi fundamental para que agora o Ministério Público pudesse oferecer a denúncia contra Humberto Costa e Delúbio Soares. O Ministério Público vai investigar o motivo da demora. A Polícia Federal informou que não vai se manifestar sobre as críticas do procurador. O advogado de Delúbio Soares negou a acusação. A lista dos denunciados por envolvimento com a máfia dos vampiros está na página do Jornal Nacional na internet. O Partido dos Trabalhadores anunciou hoje que apoia a criação de uma CPI, mas ela terá de ser ampla para investigar não apenas as denúncias sobre o ex-assessor do Planalto, Valdomiro Diniz. Vamos a Brasília com a Adriana Araújo. Adriana, quais são os detalhes dessa proposta do PT?
Bom, primeiro os petistas vão tentar convencer a oposição a desistir da CPI para investigar Valdomiro Diniz. Se não conseguirem, disseram que então vão abrir uma CPI ampla para apurar também outras denúncias de financiamento ilegal de campanhas políticas. O líder do governo no Senado, Aloysio Mercadante, citou os nomes do ex-senador José Serra e do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso como alvos dessa investigação. O PSDB reagiu, disse que o PT está fazendo chantagem, mas que não vai conseguir intimidar ninguém. E agora há pouco, o ministro da Justiça, Márcio Tomás Bastos, defendeu uma investigação interna no Palácio do Planalto para rever decisões e assuntos em que o ex-assessor Valdomiro Diniz esteve envolvido no governo Lula. E no Rio de Janeiro, ainda hoje, o delegado da Polícia Federal, Antônio César Nunes, vai se encontrar com a procuradora federal, Andréia Araújo, que vai acompanhar a investigação. O delegado vai pedir uma perícia na fita de vídeo em que o ex-assessor do Palácio do Planalto, Valdomiro Diniz, aparece negociando com o bicheiro Carlos Augusto Ramos, o Carlinhos Cachoeira, favores em troca de dinheiro para o financiamento de campanhas eleitorais. É um indício, né? Uma prova, agora que precisa ser analisado todo o contexto da fita, a autenticidade da fita. A Polícia Federal pretende tomar os depoimentos de todos os envolvidos nos próximos dias, mas ainda não há datas marcadas. O delegado Antônio César Nunes vai investigar crimes como corrupção, tráfico de influência e crime eleitoral. Por ordem da Justiça, 617 máquinas do consórcio Combralog foram desligadas no estado do Rio. Nessas loterias, a pessoa preenche os volantes e a aposta é registrada na máquina por um funcionário da lotérica. O resultado sai poucos minutos depois. O prêmio é pago dependendo do número de dezenas acertadas. O monopólio da exploração das loterias foi um dos temas da conversa entre o bicheiro e o ex-assessor do Planalto. Uma das empresas do consórcio pertence a Carlinhos Cachoeira, a outra é a coreana Bet Company. Nos últimos dias, nossa reportagem tentou entrar em contato com Carlinhos Cachoeira, mas o escritório dele em Goiânia está fechado desde sexta-feira. Hoje, o bicheiro divulgou uma nota dizendo que está à disposição da Justiça e da Polícia, que as acusações contra ele são falsas e que vai processar civil e criminalmente quem de direito. O material apreendido ontem à tarde no apartamento de Valdomiro Diniz, em Brasília, deve chegar à Polícia Federal do Rio amanhã. Em Goiânia, a Polícia Federal está fazendo hoje apreensões nas empresas e nos imóveis de Carlinhos Cachoeira. Os agentes também já fizeram buscas nas propriedades do bicheiro em Anápolis, no interior de Goiás. A ex-diretora da Agência de Aviação Civil, Denise Abreu, detalhou hoje a pressão que diz ter sofrido para aprovar a venda da Varig, mas negou ter recebido ordem direta da ministra Dilma Rousseff. No depoimento no Senado, ela criticou a atuação do advogado que representava os compradores. Denise Abreu trouxe uma mala com cópias de documentos. Reafirmou que em uma reunião no Palácio do Planalto foi repreendida pela ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, por exigir dos sócios da Varig Log que eles comprovassem ter dinheiro suficiente para comprar a Varig. Segundo Denise Abreu, não foi uma ordem direta, mas uma forma de pressão. A ministra Dilma nunca mandaria eu fazer nada. Eu fui fortemente questionada do porquê eu estava expedindo ofício para investigação do capital estrangeiro com entrada oficial pelo Banco Central e os impostos de renda dos sócios. Denise Abreu disse também que foi convocada de última hora uma reunião da ANAC para aprovar a venda da Varig. Segundo ela, o então procurador-geral da ANAC foi chamado por Erenice Guerra, chefe de gabinete de Dilma Rousseff, para refazer um parecer sobre as exigências da Varig Log. No dia 23 de junho, em algumas horas, é feito um parecer longo, onde se derruba então aquele entendimento anterior. Com o novo parecer, os então diretores da ANAC, incluindo ela, votaram a favor do negócio. Denise Abreu falou de uma reunião na Granja do Torto em que o governo decidiu incluir as companhias aéreas na lei de falência. Com a mudança, a Varig Log pôde comprar apenas a parte boa da Varig, deixando as dívidas fora do negócio. A líder do PT respondeu que o processo foi legal e lembrou que o esforço para salvar a Varig envolveu também o Senado. 80 senadores à época assinaram manifestos contrários, né? E vão impedir a qualquer preço, a qualquer custo, a quebra. Denise Abreu condenou a forma como o escritório do advogado Roberto Teixeira, amigo do presidente Lula, atuou para defender os negócios da Varig Log. Ele que depois foi o advogado da Gol, que comprou a Varig da Varig Log.
as ingerências praticadas e a forma truculenta como o escritório Teixeira Martins atuou dentro da ANAC são ações inequivocamente, no mínimo, imorais, que podem gerar ilegalidades. Mais de 9 horas. Para os governistas, ela não apresentou nenhuma prova contra a ministra Dilma Rousseff. Já a oposição fala em aprofundar as investigações. Só agora há pouco, os senadores começaram a ouvir os outros 3 convidados para depor. Entre eles, o ex-presidente da ANAC, Milton Zuanazzi. Bonner. Júlio Mosquera falando ao vivo de Brasília. O escritório do advogado Roberto Teixeira negou que tenha agido de forma imoral e declarou que a pressão a que se referiu Denise Abreu teria sido exercida pela Justiça, que impediu que a ANAC repassasse linhas da Varig. Os desvios de dinheiro, os esquemas de corrupção são muitos. A cada dia, um novo nome, uma nova frente de investigação. Um estudo do Banco Mundial revela: o Brasil tem o pior controle de corrupção dos últimos 10 anos. Vamos a Brasília, onde está a Cláudia Bom Tempo. Cláudia, e a avaliação do Brasil também piorou em outros indicadores. Renata, a confiança na polícia e nos tribunais atingiu o pior índice da história. A avaliação da eficiência do governo também piorou no que diz respeito à qualidade dos serviços públicos e à implementação de políticas. O Brasil só melhorou em 2 itens: liberdade de expressão e estabilidade política. Já os países africanos mostraram avanços no combate à corrupção. O estudo foi realizado entre 96 e 2006. E no Congresso aumenta a pressão. O presidente do Senado, Renan Calheiros, desafiou parlamentares a aprovarem que ele usou dinheiro do lobista de uma empreiteira para pagar despesas pessoais. Em defesa do meu direito, eu vou até o fim. Não deixarei de peticionar, não deixarei que violem a Constituição e quero que este plenário decida. Se quiser a minha cadeira, e se esse desejo for um desejo político, ocasional, oportunista, circunstancial, vão ter que sujar as mãos. O senador Renan Calheiros convocou para hoje à noite uma votação importante, as regras para o gasto do orçamento da União em 2008. Deputados e senadores não aceitam que ele presida a sessão. Renan dá sinais de que pode se ausentar. Renato, para políticos experientes já existe um isolamento. Sem dúvida, o senador acusou esse isolamento e daí provavelmente essa reação, Cláudia.